dito, e sempre os irmãos sabem como Paulo escreveu, há santos na casa de César. Então nós temos irmãos em tantos lugares, e entre eles um movimento tremendo. Como dissemos nas Olimpíadas, foi atacado a fé cristã. Muçulmanos se levantaram, porque Jesus, no islamismo, no Alcorão, ele é um profeta. Ele não é filho de Deus para eles, mas é um profeta. E tudo que foi atacado foi levantado, se levantaram para dizer que não concordavam com aquilo. E reverteu, porque está havendo um avivamento na Europa de baixo para cima. Tudo que estava prostrado começou a voltar. Gente cantando embaixo da Torre Eiffel e tudo. E os atletas, maioria que ganhou, mesmo de países que não têm a liberdade religiosa, e a nossa igreja está em 160 países, estavam glorificando o nome de Jesus. Essa é a bênção. Né? Então, como nós temos aquele canto, nada para a igreja do Senhor. Coliseu não parou, os ataques não pararam, e uma das razões por que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Porque aquele que morreu na cruz está vivo. A gente não ataca a pessoa morta, nós discordamos. Mas Jesus é atacado, porque ele está vivo. E o Espírito Santo dele está aqui nessa manhã. E um outro movimento fantástico, movimento dos atletas de Cristo. E lá em 86, vem cá Paulo Silas, que vai trazer a mensagem hoje, com um livro. Agora é ESPN, já aprendeu a falar como coisa lá, ESPN. O IT, esse aqui é o IT, né? E quero mandar um abraço aqui para Elizabeth Mosteler, filha do Dr. Mosteler. Ela viu a nossa entrevista e ela está lá dos Estados Unidos, vivendo, né? Pastor agora é Lizotti, e que Deus abençoe, Silas. Amém. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo nessa manhã aqui conosco. Amém. Está feliz, né? Eu estou, tudo bem, viu? Só para lembrar. Mas Deus abençoe. Obrigado, pastor Anípes. Bom dia. Eu estava aqui procurando a minha esposa. Eu acho que ela já chegou. Onde é que ela está? Eliane, cadê você? Eu já vi meu filho lá fora, não vi Eliane ainda, mas está entrando aí. Já eu apresento Eliane para vocês. Bom dia, uma alegria, perfeita, prazer e responsabilidade, hein, pastor? Você não me falou que ela ia estar aqui, hein? Caramba. Pois é. Mas Deus é muito bom, e eu já estive aqui outras vezes. Pastor Anípes me conhece desde que eu tenho 3 anos de idade. E a gente convive desde então, né? Com a Ana, com a Sara, o Ralph, todo mundo lá, menos ele, viraram São Paulinos por minha causa. Dá tempo ainda, né? Ainda dá tempo. Cadê a Sara? A Sara está aqui? E a Ana também está ali. Só o Ralph que está lá para a praia agora, né? Bom, na verdade, eu queria começar dizendo que quando a gente ama, quando a gente segue, quando a gente serve a Deus, Ele aplana o caminho na nossa frente. Ele dirige os nossos passos e Ele cuida da gente. Eu acabei de escrever um livro, e chama Além do Sucesso, né? 1 em 1 milhão. E por que eu estou dizendo isso? Que quando a gente ama a Deus, segue, serve, Ele cuida da gente. E outro detalhe,
Ele não fica devendo nada para nós. Nada, absolutamente nada. E ontem eu acordei, fui em São Pedro, fui num congresso de homens lá, dar uma palavra para eles. E, para minha surpresa, logo que eu levantei da cama, peguei meu celular e tinha um vídeo do Tafarel. O Tafarel, ele endossa o livro, né? O Jorginho, o lateral direito da seleção, ele prefaciou o livro. O Tafarel, que hoje é treinador de goleiros da seleção brasileira e também do Liverpool, e ele endossou o livro. O pastor Aguiar também, que é nosso amigo. Cadê o pastor Edmilson? Pastor Edmilson, bom dia. Se te dar um bom dia aqui. E o Alex Dias Ribeiro, que é um ex-piloto de Fórmula 1, também endossou o livro. E ontem acordei, tinha um vídeo do Tafarel no meu telefone. Eu mandei uma camisa para ele, ele colocou a camisa, o livro. O Tafarel, ele veio para os caminhos de Deus comigo quando a gente jogou o Campeonato Mundial de Juniores na Rússia. E nós não podíamos nem falar com as camareiras, com os guardas no hotel, um hotel que tem 4.000 apartamentos. É um dos, acho que ainda é o maior da Europa, Róssia Hotel chama. E ali a imprensa bíblica brasileira deu 25 bíblias para a gente, em português, e 4 bíblias em russo. E naquela época ainda era meio complicado você entrar com uma bíblia lá na Rússia. E aí eu dei 2 bíblias para o Dida, para o lateral esquerdo. Falei, Dida, pega essas 2 em russo aqui, que se eu ficar preso, você vai ficar junto comigo, irmão. Não vou ficar sozinho, não. Então me ajuda aí. Mas engraçado que a senhora policial que recebeu a gente, a seleção do Paraguai estava na nossa frente, e um menino lateral direito estava com uma máquina fotográfica. Ela tirou a máquina da mão dele, aquela época era rolo, né, de filme, né, tirou o rolo, jogou no chão e pisou no rolo. E eu atrás dele, eu falei, pronto, você fez isso com a máquina fotográfica, ela não sabe nem o que tem dentro, imagina que essa Bíblia é em russo aqui. Dancei, né? Mas não, ela pegou a Bíblia, olhou, e eu falei, não vou esconder, porque aí é pior. Ela pegou a Bíblia, abriu, olhou tudo em russo, eu mal sabia o que estava escrito ali. Guardou a Bíblia no mesmo lugar e a gente passou. Eu falei, ufa. Ali a gente já começou a ver, né, o cuidado de Deus. E eu estive com o Neto. Eu não sei quantos viram o programa da Bandeirantes, que eu lancei o livro lá, no dia 5 de agosto. A gente joga pela seleção de Master. E o Neto, ele me segue nas minhas redes, né? E ele falou, você vai lançar um livro, né? Eu falei, vou, quando que vai ser isso? Dia 5 de agosto. Ele falou, e onde vai ser? Eu falei, vai ser lá no Morumbi, no estádio. Ele falou, não, primeiro você vai passar na Band, no programa. E eu falei, beleza, deixa eu só falar com o pessoal lá, para autorizar, né, da ESPN. E liguei, autorizaram e tal, e fui, na hora do almoço lá. Ele ficou 1h30 com o programa aqui, falava de uma situação de jogo, abrindo o livro e folheando. Ele conhece a minha família também, e falando. O Veloso, que foi goleiro do Palmeiras, né, estava de um lado com o livro, o Souza, São Paulo, com outro livro, e eu ali com o livro. A gente jogou junto, né, com o Neto. Nós jogamos na seleção de base e também no São Paulo. E 1h30 falando sobre o livro, sobre aquilo que Deus pode fazer, falando que me ama, e falando tanta... Então, por que eu falei que quando a gente ama, segue e serve a Deus, Deus cuida de tudo? Prefeita, sabe quanto custaria isso? Bom, você sabe, né? Se a gente tivesse que pagar 1h30 num canal de televisão, mínimo R$400 mil. Mínimo R$400 mil. E o Neto fez isso por amor, por amizade. E eu acho que eu nunca dei tanto autógrafo, nem quando eu jogava futebol eu dei tanto autógrafo como eu estou dando agora, depois que eu lancei o livro. Tem que ficar com a mão na salmoura lá para poder... Salmoura é antigo, né, pastor? Sei lá como é que fala hoje. Mas Deus, ele é muito bom. E no livro, eu conto que eu não fui só futebol. E ali a gente fala sobre a família, sobre os começos, né? Família de 9 filhos, a perda da mãe com 5 anos de idade. A mais velha tinha 20 anos. Imagina um pai ficar com uma família de 9 filhos, 6 mulheres e 3 homens. A mais velha, 20 anos, e os 2 mais novos, eu tenho um irmão gêmeo, o Paulo. O Paulo jogou futebol também. E os 2 mais novos com 5 anos cada um. E a gente não tinha dinheiro, mas ele ensinou valores, ele ensinou princípios, ele ensinou educação.
tive bronquite, a De Pascoal pagou, eu vendi queijo, eu vendi chup-chup, eu vendi samambaia e avenca, a gente ia no brejo lá, pegava, ia no mercadão, comprava o xaxim com a correntinha, fazia planta, saía vendendo. Eu fui office boy na De Pascoal, medi fazenda Bombril, do Abílio Diniz ali, a gente que mediu, esses dias estava com o Carlinhos Matarazzo, uma das famílias mais ricas do Brasil, e ele é jogador de polo, e sobre o cavalo, e aí eu falei para ele, onde que você está morando? Ele falou, eu moro aqui no Helvétia. Eu falei, você sabe quem que mediu todo esse lugar que você mora aí? Ele falou, quem? Eu falei, fui eu, meu irmão, meu cunhado. Ele começou a chorar, acho que é São Paulino, e então, assim, a gente conta ali no livro tudo aquilo, quando eu tive bronquite, e a De Pascoal pagou um tratamento para mim, então eu tomava injeção. Imagina um menino magro, era esse pedestal aqui do microfone aqui, era mais ou menos por aí. E aí eu tomava injeção segunda-feira aqui, na outra segunda aqui, e cada 15 dias tomava uma injeção aqui, ficava doendo tanto. E eu chamava Fradermicina, pastor Aníbal, o nome da injeção, eu lembro até hoje, eu tenho tanta raiva dela que eu lembro o nome dela. E aí eu fui para o São Paulo fazer teste. Então, na primeira semana, os 2 treinadores estavam conversando assim, aqui o campo era como aqui em cima, eles estavam conversando embaixo, os jogadores tinham ido embora já, eles não estavam me vendo. E eu estava aqui, em cima, atrás de um murinho, uma mureta, eu estava bebendo água. E aí, um falou assim para o outro, esse menino que veio de Campinas, o Silas, ele veio fazer o quê aqui? Veio aqui para comer? E eu fiquei 45 minutos escondido de vergonha ali, não saí, eles não foram embora. Vai gostar de conversar também, 45 minutos conversando. E aí, mas eu lembrei de 2 coisas que o pai falava para o Paulo e para mim. Ele falava, primeiro, que vocês não precisam assinar um documento para honrar a palavra de vocês. Então, muito cuidado quando vocês empenharem a palavra de vocês. Mas se empenhar, vai até o fim para cumprir. E quando a gente começa a entender a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, acabou. Deu para ir, vai, não deu para ir, não vai, fala que não vai, pronto. E a outra coisa que ele falava para a gente era o seguinte, a última palavra na vida de vocês 2, quem tem é Deus. Hoje, as pessoas nem quando assinam um documento, honram a palavra em muitos casos. E quando, naquele momento, eu não lembrei desse primeiro conselho, mas eu lembrei do segundo, que a última palavra na vida de vocês 2, quem tem é Deus. Muitas vezes a gente desiste das coisas sem nem tentar. Eu poderia ter terminado a minha carreira ali antes de começar. Hoje eu falo para o mundo corporativo e às vezes as pessoas escutam tanta coisa no trabalho que não serve, que não presta, que não vai chegar a lugar nenhum. E ao invés de se preocupar em adquirir conhecimento para crescer, para melhorar, não. Já sofre antes de acontecer, perde por nem ter tentado, pelo menos. Então aqui está tudo isso no livro. Tem umas estripulias que eu fiz também quando eu era menino, né? Que uma vez eu pulei, eu jogava aqui lá no Cambuí, e morava na Vila Teixeira, então tinha que ir de ônibus, e ele dava o dinheiro para voltar no outro fim de semana. Ou a gente usava aquele dinheiro para comprar um pão com mortadela dentro e tomar uma Coca-Cola, éramos em 3, 4 jogadores, ou a gente ia de ônibus, não comia, e aí uma vez eu estava no Benjamin Constant ali, a gente pulava pela janela do ônibus. Vocês me veem pulando pela janela do ônibus? Pulava pela janela do ônibus e quando eu caí assim, eu caí para cá, acho que o outro caiu para lá, eu não lembro se o Paulo, meu irmão, estava nesse dia. Quando eu caí, saí correndo para trás, uma viatura da polícia. Eu voltei e saí correndo, rumo a Francisco Glicério. Quando eu chego na Francisco Glicério, do outro lado era o ponto de ônibus que ia para a Vila Teixeira. Quem que estava no ponto de ônibus? Meu pai. Eu voltei. Eu preferi encarar a polícia do que encarar meu pai. Tem no livro também, tem que eu pedi Eliane em casamento num carrinho de cachorro-quente, mas eram outros tempos, né? Mas já lá se vão 40 anos que a gente está junto, então deu certo. Deu certo. O pastor Aguiar um dia me chamou e falou assim, vem aqui. Cadê a Eliane? Você está aí, Eliane? Eu vi ela chegando de carro ali. Ele falou assim para mim, você gosta dessa menina para casar? Eu falei, eu gosto, pastor, por quê? Ele falou, porque ela gosta de você para casar. Eu falei, tá, e daí? Ele falou, e daí que em setembro eu tenho o dia, pode marcar o dia.
Aí eu falei, mas pastor, ela é muito quieta. Ele falou, é melhor ser quieta do que ser faladeira. Ele falou, e foi, tá aqui, está tudo aqui no livro. Meu filho está ali fora já. E o que eu queria falar com vocês um pouco hoje é sobre o momento que a gente vive. Eu acho que hoje a maior questão do ser humano, né? A maior... deixa eu arrumar aqui só, meu. É a forma que o ser humano vive, as dúvidas que a gente hoje tem como pais para criar filhos, a dúvida que as mães têm. O irmão que não sei se foi o pastor Edmilson, que acho que foi, sobre as questões hoje de segurança dos nossos filhos. A gente vive numa preocupação gigante. E o contexto que a gente vive hoje, um contexto de preocupação, um contexto de as amizades. A gente sempre ouviu desde criança, né? As más companhias corrompem os bons costumes, e a gente hoje tem preocupação com quem os nossos filhos, nossas filhas andam, preocupação com professores, preocupação com as pessoas que tomam conta deles, como que eles vão fazer isso, e a gente fica ali com medo de deixar ir para a casa do amigo, para a casa da amiga, a gente fica com medo na escola, às vezes ataques até que acontecem do nada, sem a gente nem perceber. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, deixa eu orar antes de seguir aqui. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta manhã mais uma vez. Te agradecemos, Pai, por esse tempo de estar juntos, mesmo nesse tempo de frio, que a gente possa aprender, que a gente possa crescer, e que o Teu Espírito Santo, Pai, como nós vimos ali no telão, que o Teu Espírito Santo possa dividir com a gente, segundo a necessidade que cada um tem. Às vezes a gente chega aqui com um sorriso no rosto, a gente chega aqui com um aperto de mão, um abraço, mas lá no fundo do coração a gente está amargurado, sofrendo por alguma questão que está tirando a paz. Às vezes não é nem só com relação a gente, às vezes com relação a um familiar, com relação a um parente, um amigo, que nessa manhã a Tua palavra possa nos ajudar, possa nos ensinar a entender o contexto que a gente vive e alguns caminhos e alguns passos que a gente possa tomar na Tua direção para que a gente caminhe de maneira correta e que agrade a tua pessoa. Em nome de Jesus, amém. E quando a gente olha para a palavra, lá atrás, não era muito diferente. Quando a Bíblia fala dos tempos de Noé, em Gênesis, no capítulo 6, se você quiser abrir e acompanhar comigo aí. Lá no capítulo 6, no versículo 5, diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano. Então, já lá no começo, já havia um contexto de mau desígnio no coração, de maldade. Aí a gente, quando vai para o livro de Isaías 6, ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então ele viu a grandeza de Deus, e os anjos diziam: santo, 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 e ele disse: ai de mim. Ou seja, quando ele viu Deus, e ele viu a grandeza de Deus, o Deus assentado no trono, um Deus reinando, aí ele olhou para ele, e ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E aí ele viu o meio que ele vivia, e habito no meio
de um povo de impuros lábios. Então, olha como que era também ali, já naquela época. E quando a gente vai lá para frente, se você quiser abrir também comigo aí em 2 Timóteo, e essa aqui é o retrato daquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje, e você vê 2 Timóteo no capítulo 3, e ele diz assim, se você quiser procurar, eu vou lendo aqui, mas você precisa saber disso. O título aqui está, os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, vai contando aí comigo, e vê se não é isso que a gente está vivendo hoje, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, olha isso, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o retrato do que a gente vive nos dias de hoje. E aí a gente fica se perguntando, o que eu faço? Como que a gente faz? Como que a gente sai dessa encrenca? Porque em muitos casos não se vê saída. E aqui não é uma questão de onde a pessoa está. Porque se a gente olha para o mundo da televisão hoje, não dá para tirar muita coisa dali. Se você olha para o mundo do futebol, que é o mundo que eu vivi, o mundo que eu vivo ainda hoje, cara, está difícil assistir jogo. A bola outro dia no jogo do Cruzeiro contra o Vitória da Bahia, ela bateu na mão do menino Matheus Henrique, e o Cruzeiro foi e fez o gol. O juiz não deixou nem ir no VAR para ver. E aí você fala, o juiz errou, não, é critério, o jogador não sabe. O jogador não pode mais, dentro da área, ele não pode ficar com a mão aberta. Então ele vai para um cruzamento com a mão aberta. Você perde o equilíbrio. Quando um zagueiro pula de cabeça com o atacante, ele pula com o braço aqui. Porque se ele pular sem o braço aqui, e o jogador da frente fizer isso, vai atingir o rosto dele. Mas se ele fizer isso, é falta. Então, no ambiente do futebol, o jogador está perdido, não sabe o que fazer. Aí a gente olha para o mundo, nosso mundo da igreja, dentro da igreja. A gente vê tanta coisa que, às vezes, é melhor a gente sentar aqui na frente e olhar para Deus, para Jesus. Eu estou na igreja do Nazareno, tem 54 anos. Tem os seus defeitos? Lógico que tem. Mas é uma igreja séria. Mas é uma igreja que caminha na direção, são seres humanos, vão errar. Mas não errar deliberadamente e insistir no erro. Errou porque errou, pediu perdão, se aceita, conserta, se ajeita, conserta e continua. Então, são situações do dia a dia que a gente vive, e a gente olha aqui, quando a palavra diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Às vezes, em nome da alegria, em nome do estar bem, em nome, vale tudo. E não é assim. Com Deus não é assim. A gente precisa entender que a gente foi arregimentado por um general, a gente faz parte de um exército que tem regras, tem coisas para a gente seguir, para a gente fazer, para a gente obedecer, para que a coisa caminhe direito. Foi feita uma pesquisa e que diz o seguinte, que com relação a gente andar nas coisas de Deus. A gente viu tanta criança aqui na frente. Quando as crianças vêm para os caminhos de Deus, através de um acampamento, através do grupo dos kids, através do grupo de dança, e tantas coisas hoje que tem para as crianças fazer, 5% da família começa a andar nos caminhos de Deus. E aí o pastor Aguiar sempre falou para a gente, pais, não traga o filho para a igreja e a esposa, e deixa o filho e a esposa aqui, vai embora e depois vem buscar. Fica lá,
Escuta, aprende. Hoje está mais difícil deixar, principalmente quando tem que deixar o filho sozinho e o pai não sabe onde é. Às vezes ele deixa, faz que vai embora, mas fica lá no fundo escutando, e aí Deus devagarzinho vai trabalhando na vida da pessoa. E o pastor Aguiar sempre falava para a gente que o conselho, ele convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu deixar lá, eu sei que é bom, mas se eu ficar lá, vai ser melhor ainda. Quando é a esposa que começa a ter interesses pelas coisas de Deus, seja na igreja, seja através de um trabalho pela igreja, 17% da família começa a se relacionar com Deus e andar nas coisas de Deus. Agora, quando é o homem, você pai, marido, você que está aqui, 92% da família vem para a igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, a palavra diz assim, e esse é um fundamento muito importante que o apóstolo Paulo lança para a gente, é que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Mas aqui não está falando que o homem é o cabeça da mulher por imposição, dá soco na mesa, eu que mando aqui, não. É por obediência, é dando o exemplo, porque assim como Jesus deu o exemplo, sendo obediente a Deus, é pelo exemplo que o homem precisa fazer isso. Então, lá na sua casa, pai, a sua esposa pode orar tanto quanto você, mas ela não pode orar mais do que você. Ela pode ler a Bíblia igual a você, mas ela não pode ler a Bíblia mais do que você. Não é competição isso aqui. É questão de governo espiritual dentro do lar. É responsabilidade minha e sua, a gente tomar essa frente. Ela pode vir à igreja, frequentar, fazer parte dos, mas não mais do que você. Mas você tem que fazer isso pelo exemplo, e não por uma questão de disputa ou nada disso, porque é responsabilidade sua e minha. Quando a gente olha para os dias de hoje, e a palavra de Deus diz assim, lá em Romanos 12, no versículo 1, ela fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E no versículo 2, ela fala assim, e não vos conformeis com os padrões deste século, ou deste mundo. Em algumas versões diz assim, não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente vê aqui, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, quer dizer que esse mundo tem um padrão, mas a gente segue os padrões do reino. Então são dois reinos, e hoje ser cristão é difícil. Eu acho que foi São Francisco de Assis que disse, mostre Deus para as pessoas com a sua vida de uma maneira tão intensa, se preciso for, use as palavras. Eu estou na ESPN há 6 anos, todo mundo sabe lá que eu sou cristão, todo mundo sabe que eu sou, não preciso falar nada, e lá em Pedro, fala assim, santificai a Cristo nos vossos corações, para que estejais prontos para responder com mansidão a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em vós. Então eu não sou um tonhão crentão lá. O alemão que jogou com Careca lá e o Maradona no Napoli, a gente sempre falava para ele, tal, dava um panfleto para o alemão e tal. A gente fazia a reunião de atletas de Cristo, e ele ia alemão, vem na reunião, ele não ia. Aí, um dia sozinho no avião, ele aceitou Jesus, orou, e aí lá na Itália ele me ligou, falou, Silas, aceitei Jesus, tal, e aí um jogador ligou para ele, e ele falou, que a paz de Jesus reine no seu lar. Aí ele falou, desculpa, foi engano, o cara que ligou, que conhecia ele de antes. E aí ele ligou para mim um dia, falou, Silas, o Careca me ligou, falou, Silas, o que você fez com o alemão? Eu falei, não fiz nada com o alemão, cara, como assim? Você fez alguma coisa com o alemão, sim, a gente não pode mais falar palavrão aqui no Napoli, deu Bíblia para todo mundo, fica pregando até para as paredes aqui, ele falou, então,
a gente não é aquele, sabe, aquele tonhão crentão que fica querendo, mas na hora certa, a Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo. E no momento da angústia, ele vai se transformar em um irmão seu. Então é isso, é viver a vida, mas saber que existe um reino aqui, e que existe outro reino aqui. No reino daqui, de baixo, muitas vezes a gente quer ir na força do braço. A gente quer ganhar de qualquer jeito. Aqui no reino daqui, pisou no nosso pé, acabou, a gente já faz aquele, costuma fazer, faz a cruz para o cara, esse aí, acabou para mim. No reino daqui, a gente não anda a segunda milha. A gente é vencido pelo cansaço facinho. Mas no reino de Deus são outras armas. A arma do reino de Deus, esses dias minha esposa foi jogar beach tênis num torneio lá, e aí deu uma encrenquinha lá, não era nem no jogo, estavam assistindo, e o rapaz falou assim, não sei não, se eu não vou lá no carro pegar minha arma. A nossa luta do cristão não são com essas armas. A luta do cristão é no joelho. É no joelho, é na oração. A gente vence na oração. A gente vence entendendo que Deus deixou aqui princípios para a gente. Salmos 37, 23 e 24. Deus firma os passos de um homem, aqui homem ou mulher, bons, quando a conduta desse o agrada. E ainda que tropece, que não vão ser poucas vezes, não ficará caído ou prostrado, porque o próprio Deus o toma pela mão. Então, quando a gente lê a Bíblia, a própria palavra sobre ela mesma, ela diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu vou caminhando, ela vai iluminar, independente da minha idade. Às vezes você vê um jovem e fala, cara, como esse cara tem tanta sabedoria? Não, a sabedoria é de Deus, é a sabedoria que vem da palavra de Deus. Outro versículo para nortear a gente, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus falando para você e para mim. A gente não está sozinho. Uma vez fui jogar contra a Inglaterra no estádio de Wembley, e aí a gente começou a entrar assim, e os ingleses do nosso lado aqui, Jesus, a perna do cara vinha aqui, ó. Eu falei, caramba, como é que nós vamos ganhar desses caras, viu? Eu olhei assim, não era um só não, a maioria deles, os caras tudo gigantes, assim, eu falei, caramba, isso é um filisteu? O que é isso aí? E aí na hora eu lembrei, Josué 1, 8 e 9, não deixe de falar deste livro da lei, e no versículo 9 diz, ser forte e corajoso, não temas, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo onde quer que você vá. Cara, aquilo ali te fortalece. Aí eu falei, bom, então é melhor nós ir por baixo, né? Vamos botar essa bola no chão e vamos jogar, porque... Mas, um reino aqui, outro reino aqui, e às vezes é difícil a gente ser crente. Ser cristão não pode mentir. Não deve mentir. Pode até escapar de vez em quando, assim, escapou, mas não deve ser, não deve fazer parte da vida da gente. Sabe, eu sofri muita perseguição quando eu fui técnico por 11 anos, porque eu não falava palavrão na beira do campo. Aí eu falava, mas peraí, para ganhar jogo precisa falar palavrão? O Vicente Del Bosque foi campeão do mundo com a seleção da Espanha em 2010, sentado no banco com a perna cruzada, ele, o auxiliar dele, ele treinava o time na semana. Dia do jogo era cumprir o que tinha que fazer, se o jogador fez, se não fez, tira, põe outro. Não precisa falar palavrão para resolver uma questão de jogo de futebol. Porque a gente vive num reino e tem outro reino lutando contra a gente. Porque Paulo, o que ele fala? É desventurado homem que sou. O mal que eu não quero fazer, faço. E o bem que eu não quero, não faço. Por quê? Porque existe essa natureza dentro da gente, que fica lutando para a gente fazer aquilo. São as vontades, né, da carne. Aí as nossas festas, elas precisam ser diferentes, né, nossos casamentos, porque o nosso casamento é igual ao futebol, ele tem o primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo é aqui na igreja.
Aí você convida aquele teu parente lá do fim do mundo, lá que você não vê quase nunca, mas é teu parente e tal, e ele vem de longe pra caramba, ele nem professa a mesma fé que a gente, tal, mas ele chega lá, ele vê o pastor falando, ele vê o coral, as meninas cantando, o grupo, vê as alianças, todo mundo bonito, tal. Ele fala, cara, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha família. Aí vai para o casamento. Aí chega no casamento, é o segundo tempo. Aí é a dança da motinha, aí aquelas músicas que ninguém sabe de onde saiu. Aí o cara fala, pô, esses caras são os hipócritas. Porque lá na igreja era uma coisa, uma santidade, agora chega aqui, é reino. É difícil, eu tenho certeza que eu tenho familiares que não são cristãos, né? Mas a gente precisa viver. A gente precisa viver, ninguém aqui está querendo convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo, a gente só tem que viver. Não é por força, não é por violência, diz a palavra de Deus, mas é pelo Espírito de Deus. Na família da minha mulher, minha sogra tem 96 anos, é católica, a gente convive perfeitamente bem, a gente ora junto, a gente faz tudo, não tem questão nenhuma. Deus não olha desse jeito que a gente olha, Deus olha aqui dentro. Deus olha aqui dentro. Questões periféricas não interferem naquilo que é o principal. E quem vai mudar você, a pessoa, é Ele, porque às vezes o cristão precisa às vezes até de mais cuidado de Deus do que aquele que não é. Porque primeiro que se acha, não, eu sou melhor porque eu sou. Não tem nada disso. E a gente precisa entender que no mundo espiritual, para a gente viver o contexto que a gente vive hoje, seja de forma individual, você com você, seja de forma familiar, no contexto do trabalho, no contexto emocional, no contexto espiritual, né? Antigamente o QI era a medida de inteligência definitiva. O cara que era inteligente, ele já sobressaía, tinha os melhores empregos, tinha as melhores profissões, tinha os melhores salários, era o cara que todo mundo queria no Japão. Eu morei 2 anos no Japão, eles oram para os filhos serem inteligentes, porque se eles vão mal nas escolas, muitos se suicidam, porque a escola é muito cara. Então os pais pedem para Deus que o menino já venha com inteligência lá em cima. Aí, anos 90, apareceu lá o Daniel Goleman com a inteligência emocional, e aí veio aquela onda que o cara, não bastava só ele ser inteligente, se ele não soubesse lidar com a emoção. Porque a emoção a gente não controla, a gente aprende a lidar com ela. E aí se a gente, agora há uns anos atrás, veio uma cientista que escreveu um livro que chama Inteligência Espiritual, e ela disse que todo ser humano tem um ponto de Deus no cérebro, que é onde Deus se comunica com a gente. Aí eu falei, bom, a gente já sabe disso já faz 1000 anos, né? Que é o Espírito Santo de Deus, né? É a terceira pessoa, que é uma pessoa, que não é uma coisa. E aí, quando a gente fala, quando eu vou falar para o mundo corporativo, empresas, tudo, eu não posso falar, na Bíblia está escrito que o Espírito Santo de Deus... Mas eu falo assim, mas a cientista falou que todo ser... Aí o cara aceita. Se você, como um cristão católico, vai falar isso, o cara torce o nariz. Mas se você fala que uma cientista falou... Então, hoje, quando a gente... entende que a pessoa do Espírito Santo, foi falado aqui, e para mim eu acho que essa é a chave do relacionamento com Deus, é a gente ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, no capítulo 14, versículo 15 para frente, diz assim: se vocês me amam, está ali, ó. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, Jesus falando aqui, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês.
Olha que interessante isso aqui. Porque desse momento, quando a gente recebe Jesus no coração, a gente passa a ter o Espírito Santo aqui dentro da gente. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele fala ainda nos dias de hoje. Ele fala. Ele fala. Quando eu estou para ir para a Argentina, bom, quem sabe um pouco do histórico entre Brasil e Argentina de futebol, sabe que o negócio é pegado, né? A rivalidade é gigante, é grande. Eu nem sei como a gente ama tanto aquele país. Nós moramos 4 anos lá e a gente tem um amor, é de Deus. É um amor de Deus, a gente ama aquele país. Todas as vezes que eu joguei contra a Argentina, terminava mal o negócio. Eram 2 expulsos daqui, 2 expulsos dali, e confusão e tal. E em 1994, apareceu para eu ir para jogar no São Lourenço de Almagro, que é o time do Papa Francisco. Inclusive, vou visitar ele agora. A gente está para ir, qualquer momento, visitar o Papa Francisco lá. Eu até falei com o Manips que eu vou fazer uma afirmação e uma pergunta para ele. Porque ele é o torcedor número 1 do São Lourenço, o time que eu joguei. E eu vou falar, seu Papa, seu Francisco, eu assisti seu filme e gostei pra caramba, os 2 papas. Agora eu quero saber se você viu algum gol meu. Perguntar, né? Vai que... E aí, quando eu chego lá, na Argentina, eu falei, puxa Deus, vai ser tenso o negócio aqui, né? E me ajoelhei no hotel, orei, ele não estava comigo ainda. E aí fiz igualzinho Gideão. Gideão, quando Deus chamou ele para liderar o povo de Israel, ele se sentia incapaz. Ele falou que ele era o menor na família dele, e colocou um monte de desculpa para Deus, e ele falou, Deus, o senhor quer que eu seja essa pessoa? Então tá bom. Aí ele falou, vou colocar uma lã seca, e amanhã ela vai ter que aparecer molhada. E depois eu vou colocar a lã molhada no outro dia, e ela vai aparecer seca, e foi fazendo prova com Deus, até ele se convencer que era ele mesmo que Deus queria usar, e pronto, acabou. Eu falei, Deus, o senhor me quer aqui na Argentina? Amém. Mas, no meu primeiro jogo, eu quero fazer 2 gols. E essa vai ser a confirmação que o senhor me quer aqui. Se eu não fizer 2 gols, eu vou pegar a minha mala e vou embora para o Brasil. E aí, levantei da oração. Quando eu levantei da oração, eu falei, Deus, na verdade que 2 gols são muito, né? Não sou nem o Careca, não sou o Romário, não sou o Van Basten, nem nada. E até porque eu era o que dava assistência para os gols, né? Eu falei, mais 1 gol sim. E essa vai ser a confirmação que o senhor me quer aqui. E fui para o treino, treinei essa primeira semana, o técnico me chamou e falou, você vai estrear domingo. Eu falei, ele falou, contra quem? Contra o Boca Juniors. Eu falei, só isso, pensei, né? Eu falei, só isso? E fui para o jogo, primeiro tempo 0-0, jogo ruim pra caramba, o campo estava ruim. Pensa, se você acha que isso aqui é frio, esse dia estava frio, e a gente, eu não sei vocês, menos os gaúchos, mas o restante do Brasil acho que sofre com frio. Eu sofro com frio. E aí, começou o segundo tempo, eu vou e faço o gol. Fiz um golaço lá, 1-0 tal. Peguei a bola, joguei a bola na direita, para o lateral direito, e fui para dentro da área. E aí, quem viu o Jorginho jogando, o Jorginho tinha um cruzamento que a bola fazia um arco assim, e vinha certinho na cabeça do cara assim. Aí era o Zandoná, o lateral direito. Joguei e fui para dentro da área, e eu vi que 2 zagueiros do Boca Juniors vieram comigo. Aí eu dei uns 2 passos para trás assim. E aí a bola veio certinha na minha cabeça assim. Eu só tive o tempo de dobrar o joelho assim, para pegar um pouco de impulso e cabecear. E cabeceei e já saí para comemorar. Só que quando eu saí para comemorar, entrou um cara do Boca, que chama Módia. Eu até brinco, né? Eu falei, esse cara devia estar nos quintos dos infernos, que eu não sei de onde que ele saiu. Ele entrou assim na linha do gol, e a bola bateu na cabeça dele e saiu. E quando eu caí assim, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo. Porque olha aqui que diz a palavra de Deus. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Mas foi um pensamento tão forte na minha mente, no meu coração, que parecia que alguém estava falando comigo dentro do campo. Se você tivesse me pedido os 2 gols, eu te daria, porque eu sou Deus e para mim não tem nada impossível.
Nossa, eu comecei a chorar. E arrepiei assim, da unha da mão na unha do pé, e comecei a chorar. E meus amigos argentinos, Pablo, o que passa? Não, não passa nada. Olha, explicando para os caras o que está acontecendo no meio de um jogo de futebol, né? Mas aí acabou o jogo, e o Johnny, que era o missionário que estava lá, ele falou para mim, Silas, tudo o que aconteceu foi da vontade de Deus e bíblico. Falei, como assim, Johnny? Ele falou, Deus confirmou que Ele quer você aqui. Mas você não tinha fé para 2 gols. E a palavra de Deus diz que seja feito conforme a fé que a gente tem. Até nisso, a gente vê a mão, a gente vê a graça, a gente vê a vontade de Deus trabalhando. Eu venho, primeiro ano a gente ficou em 2º lugar no campeonato argentino, e no 2º ano, o time do Japão, do Itachi, queria formar o trio do São Paulo. Careca, você torce para quem? Palmeiras também. Você convidou sabendo, né, pastor? Ele queria formar. Depois eu vou mostrar uma foto minha para você, então, com o Ademir da Guia. Que eu mostro fotos do Ademir da Guia, os palmeirenses começam a chorar. E aí o Itachi queria formar o trio lá no Japão, Careca, Miller e Silas. E aí eles me ligaram, era boa grana, né? Eu não tinha feito um contrato tão bom naquele primeiro ano, porque eu tinha ido com problema de pubalgia. E aí eu falei, Deus, e agora? E eu estava lendo a Bíblia, e Colossenses 3,15 diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. E eu vim para São Paulo, vim de Buenos Aires para São Paulo. Quando eu cheguei lá no escritório, eu falei, Deus, se é para eu ir, que eu sinta alegria, gozo, sabe? Que eu sinta felicidade. Mas se é para não ir, que eu sinta aquele frio no estômago, que dá quando a gente tem que subir aqui para pregar, né, pastor? Mas a gente vem porque a gente vem na coragem, né? Porque a gente sabe que está ajudando a gente. E aí eu entrei, o presidente do Itachi já, o fotógrafo com a camisa, lá do Caxiwa Rei Sol. E eu comecei a me sentir mal já, eu falei, senhor Juan, que era o meu procurador na época, eu falei, não vou para o Japão. Eu falei, não, a gente pode ir na outra sala ali? Ele falou, vamos. Cheguei lá e falei, senhor Juan, não vou para o Japão. Aí ele pegou, normalmente um empresário, quando acontece uma situação dessa, de uma transferência para Japão, hoje para mundo árabe, ele vai tentar convencer o jogador dele, porque a comissão dele é muito dinheiro. Ele pegou e falou, você não quer ir? Eu falei, não, vamos voltar lá. Voltamos, ele falou, até isso Deus cuida, viu? Até a outra pessoa, quando a coisa não é para acontecer, Deus cuida. Ele poderia ter até brigado comigo, pô, fizemos o cara vir do Japão aqui, Silas, não sei o quê. O Silas não vai para o Japão, ele falou para o presidente. Aí o presidente falou assim, Silas, o Brasil acabou de ser campeão do mundo nos Estados Unidos. O Dunga, capitão da seleção brasileira, está no Japão. O Jorginho, lateral direito, está no Japão. O Leonardo, lateral esquerdo, está jogando no Japão. César Sampaio, teu amigo, irmão, está no Japão. Bismarck está no Japão. Eu falei, não tenho nada a ver com a vida deles. Falei, não. Aí ele pegou e falou assim, é sua mulher? Por isso que eu estava perguntando se ela estava aí já. Eu falei, não, Eliane está comigo já há bastante tempo, a gente está junto, está tudo bem. Ele tentou a última coisa. Ele falou para mim, você quer mais dinheiro? Eu te dou mais dinheiro. E eu falei para ele, não passa por aí. Até porque, quando a gente vai tomar alguma decisão que envolva dinheiro, e a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, que a segurança de um homem ou mulher aqui, não está na abundância dos bens que ele possui. Então a sua segurança e a minha não está na abundância dos bens que a gente possa, não tem nada errado. Se Deus está te prosperando, ter casa bonita, ter carro bonito, ter nada, roupa bonita, nada disso. Não tem nada errado com isso. Mas a nossa segurança não está nisso. E falei, não quero mais dinheiro. E saí, falei tchau. Estou no corredor assim, quando eu vou entrar no elevador. De novo. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Falou comigo ali na porta do elevador. Você fez muito bem em ser obediente à minha voz. Mas você não se esqueça de uma coisa. Eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém.
Gente, quando a gente ama, quando a gente segue, quando a gente serve a Deus, Ele não fica devendo nada para você e nem para mim. Voltei para Buenos Aires, fomos campeões argentinos depois de 21 anos. Eu fui escolhido o melhor jogador do time. Já tem mais de 30 anos que eu saí de lá. Eu sou embaixador do clube hoje ainda. Nós tivemos um programa na televisão bancado por um judeu. Me chamou no escritório dele, na 9 de julho, no Obelisco, com mais de 60 funcionários, Dr. Matias Sandler. Ele falou: eu não compartilho da tua fé, mas nós somos apaixonados pelo teu futebol. E a minha filha é apaixonada pelo lateral esquerdo, que era judeu também, que era o Damian Manusovic. E a gente teve um programa que durou 6 anos, custava $25 mil por semana. E eu falei na televisão: não tenho 5, nem 25, nem 15, nem 10, nem 500. O que nós temos é alguns jogadores de uma corredora aqui para o programa. O cara bancou o programa. Tem uma chuteira minha lá, no... Quando a gente faz aquilo que é a vontade de Deus, Ele, tudo está no poder dEle. Ele usa quem Ele quer. Ele usou um menino da Vila Teixeira, com bronquite, com perda da mãe. O pai morreu, a gente tinha 20 anos. O pai praticamente não viu a gente jogando como profissionais. Mas quando Ele quer fazer, Ele pega um que acha que não é, para confundir aqueles que acham que são. E quando a gente anda nesse propósito de intimidade com Deus, a gente consegue estabelecer bem as nossas ordens de prioridade. E quando a gente consegue estabelecer bem as nossas ordens de prioridade, a chance de dar errado é muito pequena. Tem um livro que eu até gostaria de recomendar para vocês, que chama Andando com o Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro. Acho que muitos já devem ter lido esse livro. E ele dá a ordem de prioridade dele, que é exatamente igual a minha. Deus em primeiro lugar. Deus. Depois, a esposa. É o casamento, mas é a esposa. Depois, os filhos. E para a esposa, é o marido. Lá em casa, eu só perco para os netos. Quando eles estão lá em casa, eu posso ir para o Egito, ficar uns 2 meses lá, que está tudo bem. E depois, a família estendida. Depois, a saúde. Depois, aquilo que a gente faz com o talento que Deus dá para cada um de nós. Principalmente em favor de alguém que não vai poder retribuir. Quando a gente usa o talento que Deus deu para você e para mim, em favor de alguém que não vai poder retribuir, a gente está diretamente ligado com Ele. E por último, o trabalho, mas não em último lugar. Eu não falei aqui que eu vendi chup-chup, queijo, samambaia, medi fazenda, fui office boy, daí hoje eu trabalho na ESPN, eu trabalho com o setor elétrico de energia, eu sou membro da junta de liderança da igreja, estou no grupo de pastores, estou no grupo de família. Aí meu filho falou assim para mim: pai, você não vai parar de trabalhar não? Eu falei: Natan, o único que eu conheço que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson. Eu falei: ele já morreu. Nós temos que, lógico, com sabedoria, tudo. Então, quando a gente, chegou, oi, estava te procurando. Aquela lá, minha esposa, que chegou lá no fundo, dá um tchauzinho aqui para a turma. A Eliane, ela estava ajudando meu filho ali. E, então assim, olha quanta bênção a gente recebe. E aí, onde o medo entra nesse espaço? Em lugar nenhum. E a gente vai aprender até lidar com as perdas, porque as lutas a gente vai ter, as perdas elas vão acontecer. Isso é inevitável, não tem como. Enquanto a gente estiver aqui, isso é inevitável. Agora, a gente tem uma pátria celestial, a gente tem um lugar para onde a gente quer ir, é um lugar onde a gente tem que lutar para ir, e a Bíblia fala assim, que o reino de Deus ele é tirado à força, e os valentes são aqueles que o arrebatam. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Então a gente vai ter luta, a gente vai ter dificuldade, mas a gente tem aquele que está do nosso lado todo dia, e aquele que prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, gente, são todos os dias. E aí você pode orar.
Você pode orar. Eu renovei o contrato com a ESPN semana passada, e lá a gente sempre renova o contrato por 1 ano só. Eu estou indo para o 6º ano agora. E eu estava na reunião de pastores, na terça de manhã, saí da reunião de pastores e tinha que fazer a vídeo call lá com o diretor. E eu fui orando no caminho, eu falei, Deus, o ano está passando muito rápido. Eu falei, abençoa para a gente fazer um contrato de 2 anos, mas não falei nada para ele. Fui na reunião, começou a reunião, ele falou, Silas, olha o que ele falou para mim. 1 ano passa muito rápido, né? A gente quer aqui você por bastante tempo. Vamos renovar por 2 anos? Aqui embaixo eu comemorei. Ele estava no vídeo, não me viu, né? E aqui dentro, porque Deus é assim. A gente pode orar, Ele atende, Ele responde. E Ele, para terminar, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida e na minha vida que Ele não fez ainda. Mas Ele espera sacrifícios grandes da sua parte e da minha, que a gente também não fez ainda. E aqui quando a gente fala sacrifício da nossa parte, o que é? Gente, bota o joelho no chão, sabe? Ora, eu sou meio suspeito porque a gente veio da Assembleia de Deus e com 5 anos a gente foi para a Igreja do Nazareno. Mas desde os 5 anos de idade que eu tenho que descer da cama para orar, eu e meu irmão. A mãe morreu e a gente, era prática lá em casa. Quanta coisa eu vi ser resolvida no joelho. Não tinha dinheiro, saía com ele na cidade, sempre tinha alguém que devia para ele encontrava o cara. Ele não tinha telefone para ligar. Onde vai? Onde a gente vai, pai? Vamos dar uma volta. Aí a gente ia para o Jardim Garcia, lá a pé, e eu falava, pai, vamos de ônibus? Não, vamos a pé vocês podem achar dinheiro. Aí a gente ia chutando tudo que era pedaço de papel no chão, isso aqui, para ver se levantar. Uma vez eu achei uma moedinha pequenininha lá, que não valia nada. Então, aprender a lutar essas batalhas, sabe, de oração, porque Deus responde. Sabe, sacrifícios de leitura da palavra, sacrifícios de orar com a mulher, sabe, não deixar sair de casa o filho sem ter uma cobertura tua de oração. Quando os filhos de Deus os filhos dos homens foram se apresentar diante de Deus, Deus falou para o diabo, vocês viram, observou meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Cara, quando a gente tem essas qualidades na vida da gente, sabe, a gente faz sacrifícios na direção de Deus nesse sentido. E depois de um tempo, eu vou te falar, deixa de ser sacrifício, passa a ser alegria, prazer, você ajoelhar, orar, sentir a presença de Deus, sabe, ver Deus. Eu falei para a Eliane, nesses últimos 2 meses, a gente está agradecendo a Deus assim. Eu tenho uma filha que é médica, Carol, ela é endócrino, ela mora no Paraná, ela e o marido dela, e ela fez a prova do certificado. São 10 anos estudando. E grana que vai, hein? E 10 anos estudando e tal. 100 questões e 10 questões, que cada questão tinha 4 respostas. 140 questões. Lá em São Paulo, fui com a Eliane, com a Carol, ficamos lá 2 dias. Ela fez a prova, de 100 questões, ela tirou 70% do que precisava. Na outra, ficou por 0,35. E aquilo ali, você tem que pagar para fazer, só vai fazer daqui 1 ano. Mas as questões são interpretativas. Então ela falou, pai, não estava errada a resposta. Eu vou recorrer. Recorreu. Aí saiu agora o certificado. Quer dizer, então eu falei, agora você é médica de verdade, né? Você era meia médica até então, agora você pode... Então, Carol se recebeu de médica, o Caleb, que está ali, casou. Faz um mês e alguns dias que ele casou. Estou vendo ele agora, depois do casamento, primeira vez. Não, já foi em casa, já. E aí a gente lançou o livro, 15 anos escrevendo o livro. Há 2 anos o Caleb falou, pai, vamos retomar o projeto do livro? Vamos. E aí a gente retomou, a Editora Vida entrou no projeto e tal, e agora a renovação de contrato, em menos de 2 meses. Então olha quando Deus olha assim e fala, eu vou abençoar. E quando a gente faz aquilo que é certo, Ele abençoa e abençoa. A gente, os filhos dos nossos filhos, porque Deus é assim. Amém? Faça essa experiência com Deus, com o Espírito Santo. Dobra o teu joelho lá e ora, fala, Deus, fala comigo. Deus, me enche de alegria. Deus, me dá coragem. Deus, me dá força, está difícil.
Todas as vezes que apareceu um momento de caos, Deus sempre levantou um homem. Sempre. E aqui nós somos homens e mulheres muito mais do que um. Então Deus quer levantar você e a mim para a gente ser esse porta-voz. Com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com as nossas convicções, estabelecendo bem as nossas prioridades, nos sacrificando e buscando a Deus das várias maneiras. Ele vai falar com a gente pelo lado dele, e a gente vai só crescer e ser bênção nessa terra até o dia que ele chamar a gente. Amém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Vamos ficar em pé. Obrigado por esse tempo aqui de vocês, e que Deus abençoe muito. Vocês já ouviram falar, né, que o bom é inimigo do melhor. O bom era a gente ficar em casa lá, deitado debaixo da coberta, mas o melhor é estar aqui, né? Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta manhã. Te damos graças, Senhor, porque a gente tem a Tua palavra, Senhor, porque a gente tem a salvação em Jesus Cristo, a gente tem as Tuas promessas, a gente tem o Teu Espírito Santo, Senhor, a gente tem uma igreja onde a gente possa congregar. Tantos países, Pai, que as pessoas não podem nem ter uma Bíblia. E aqui a gente pode não somente chegar com a nossa família, com os nossos esposo, esposa, filhos, pais, netos, e poder aprender, poder Te cultuar, poder Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Abençoa cada um que aqui chegou, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, que está dentro de nós, possa compartilhar com cada um uma porção que seja daquilo que foi cantado, daquilo que foi falado, os anúncios, um versículo da Bíblia, porque o Senhor é assim, Pai, o Senhor fala com a gente naquilo que a gente precisa, na nossa individualidade. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Tua palavra também diz, Senhor, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui não envolve religião, não envolve nada disso, aqui envolve relacionamento. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca a gente confessa a respeito da salvação. Se tem alguém aqui, Pai, que tem desejo no seu coração de dizer, eu quero essa vida, esse relacionamento, que o Senhor possa tocar nessa vida, nessa pessoa, e abençoar. E que o nome dela, Pai, a partir de agora, possa ser inscrito no livro da vida. Se você é essa pessoa, eu vou orar e você repete comigo aí, baixinho, no teu coração. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Pai, os meus pecados, e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.